Mandala centelha divina Viparti. Unificação com a centelha divina. O que é estar unificado com a centelha divina? É fazer a vontade do todo sempre. É ser o todo. É viver para o todo. É ser do todo. É fazer para o todo. É evidentemente que isso é o contrário do que quer o cérebro reptiliano, complexo R. O ego vê somente os seus próprios interesses. Em tudo. Tudo que diz respeito à manipulação, poder, território, ganância, etc. é da essência do ego reptiliano. Para fazer a vontade do todo, é preciso ir contra todo o instinto, contra todos os instintos. E isso não é fácil. Por isso a evolução leva tanto tempo, pois, quanto mais a pessoa conhece, mais poder ela tem. E ela tem de colocar esse poder à disposição do todo. Não pode usar o poder para seus interesses particulares. Na verdade, quem está unificado não tem interesses particulares. E a pessoa tem de estudar mais e ter mais conhecimento. E não pode usar esse conhecimento em benefício próprio. E deve estudar mais. É um evento circular. Um círculo vicioso, que na verdade é virtuoso. Ascendendo sem parar. Elevando a própria frequência sem parar. E só ajudando, trabalhando e estudando. Sem parar. Ad infinitum. O todo é assim. Exatamente assim. Unificar é ficar exatamente igual ao todo. Na mesma frequência. Os místicos dizem: desaparecer no todo. Fundir-se com o universo. São formas de falar a mesma coisa. A individualidade continua existindo, mas o ego desapareceu. Só existe o todo. O corpo espiritual pode se fundir com a energia do todo e voltar a ter forma. Mas, o todo continua unificado naquele ser. O ser pode dissolver-se no todo e voltar a ter forma imediatamente. Dependendo da vontade do ser unificado. Isso é ser a mesma coisa com o todo. Não importa se tem forma ou não. A consciência individualizada permanece, mas ela é o todo. São o mesmo. Isso implica em abdicar completamente do ego, de buscar os interesses pessoais. É entregar-se totalmente ao todo, render-se ao todo. E isso tudo tem de ser um sentimento real. Não pode ser tática, estratégia, política, negociação, etc. O todo está dentro de tudo. O todo é tudo o que existe. A parábola de Jonas e a baleia é um exemplo disto. Jonas ficou dentro da baleia por 3 dias. Nós estamos dentro do todo da mesma forma. Como Jonas iria manipular a baleia? Como fazer negócio com a baleia? Portanto, unificação é uma coisa simples de entender, mas muito difícil de fazer. Normalmente acontece depois de muito sofrimento, mas não precisa ser assim. Pode ser de livre e espontânea vontade. A qualquer tempo. Manifestação da realidade. A criação ou manifestação da realidade é feita pela centelha divina. Como ela tem a mesma essência do todo, ela tem o mesmo poder. São uma coisa só. A centelha está dentro de tudo que existe, e é através dela que a manifestação acontece. Manifestação é o que chamamos colapso da função de onda. Quando se faz uma escolha entre infinitas possibilidades, e as transformamos em uma probabilidade. No final do século XX houve um incêndio gigantesco na Amazônia. Não havia como extingui-lo. Esgotadas as possibilidades humanas, 2 pajés foram chamados para fazer a dança da chuva. Eles fizeram a dança, e choveu. E apagou o incêndio. O que aconteceu depois disto? Mudou o paradigma da humanidade? Não. Mudou alguma coisa? Nada. Os pajés deram uma demonstração cabal da capacidade de mudar a realidade, e isso foi completamente ignorado. Este é o padrão. Em inúmeras palestras, livros e postagens já explicamos como funciona a manifestação. Segue regras simples. Para que a centelha possa manifestar o que quer que seja, é preciso que não haja nada atrapalhando. A centelha está coberta por um ego. Esse ego precisa ser pura luz para não atrapalhar a centelha. É luz com luz. Qualquer negatividade, miasma, antimatéria, etc. impede a centelha de manifestar em toda a sua totalidade de poder. Não existe limite de poder para a centelha. Vejamos. Alguns anos atrás houve a Guerra das Malvinas ou Falklandes, aqui no sul do Oceano Atlântico. Por causa de uma pequena ilha,
A Inglaterra ganhou a guerra. Em 1850, mais ou menos, houve a Guerra do Ópio na China. São pequenos exemplos de quanto é difícil mudar a realidade neste planeta. Pois bem, o que acham de alguém tirar 300 milhões de súditos do Império Britânico, onde o sol nunca se punha? Pois foi o que um homem chamado Mahatma Gandhi fez. Vestido de um lençol, morando numa cabana e tecendo sua própria roupa. Dá para ter ideia do poder de manifestação dele? Como ele conseguia fazer isso? Ele tinha absoluta certeza de que a centelha divina devia comandar sua vida. E seu ego não punha nenhum impedimento para isso. Não havia interesse particular nisso. Ele trabalhava para o todo, incondicionalmente. Quando a pessoa está unificada com o todo, não há o que não possa manifestar. Quando não está unificada, fica muito mais difícil manifestar. Existem N graus de capacidade de manifestação. Pode-se manifestar uma vaga no estacionamento, uma cadeira livre no cinema, um emprego, um carro e assim por diante. Tudo dependendo de quanto a energia da pessoa está limpa. Quanto mais luz, mais manifestação. Quanto mais trevas, menor a manifestação. É muito simples a fórmula disto. É uma coisa matemática. Quanto mais luz, mais energia, que é justamente o poder. Quando um fóton encontra um elétron, este salta de órbita. Está energizado. Quando perde esta energia, volta para a órbita anterior. Imaginem uma quantidade infinita de luz entrando numa pessoa, ou sendo emanada por ela. Qual o limite de manifestação? Nenhum limite. Portanto, a regra é simples. Quanto mais se quer manifestar, mais luz é preciso ter. E luz só se consegue com amor incondicional. Sem ego. Trabalhar, estudar e ajudar. Sem parar. O tempo todo. Isso traz mais luz. No devido tempo, a capacidade de manifestação começa a ser exponencial. Falando de outro jeito, o que faz a manifestação acontecer é o grau de iluminação espiritual do ser. Um inseto também faz colapso da função de onda. E o que ele colapsa? Um pouco de comida. Subindo na escala evolucionária, os seres colapsam mais facilmente, e os seres de luz colapsam sem limite. Para colapsar é preciso tirar todas as crenças negativas, preconceitos, tabus, etc. Tudo que impede a evolução. Se a pessoa não consegue colapsar é porque há alguma coisa impedindo. É preciso verificar o que é e limpar isso. É neste ponto que entra o Buda. Depois de tentar todos os meios para chegar na iluminação, foi somente quando ele desistiu e sentou-se debaixo da árvore é que iluminou-se. Quando ele soltou tudo, ele entendeu que todo desejo traz sofrimento. Inevitavelmente. Quando ele soltou tudo, ele teve a capacidade total de manifestação. A centelha pode trabalhar. Lao Tse explicou isso detalhadamente no Tao Te Ching. Existe um fluxo no universo. É preciso seguir o fluxo, e não por resistência. O universo é próspero por si mesmo. Quer algo mais próspero do que criar os átomos, os elementos, criar a matéria, criar universos. Para isso é preciso não por nenhuma resistência ao universo, nenhum ego. Todo corretor de imóveis sabe que se colocar pressão num cliente não fechará uma venda. Todo vendedor de sapato também, e de carro também. Todos que prestam serviço, ou são vendedores sabem ou deveriam saber, que quanto mais pressão se coloca, menor o resultado. Toda venda é indireta. Portanto, com o universo é a mesma coisa. Toda pressão que se coloca, para que o universo faça o que queremos, é contraproducente. Não dá resultado. Se seguirmos o fluxo, obteremos o resultado. Em física isso chama-se teoria do caos. Acredito que tenha ficado claro que sem limpar tudo, não há como manifestar. Como sentir a centelha divina? A forma mais fácil de sentir a centelha divina é dar, doar e ajudar. O efeito será perceptível imediatamente em termos de neurotransmissores produzidos pelo cérebro, que trarão alegria e felicidade. Deve-se dar, doar e ajudar na medida das possibilidades de cada um, e cada um faz o julgamento das suas próprias capacidades e condições. A palavra-chave é generosidade. Um milionário deu uma mínima parte e uma viúva deu tudo o que tinha. Quem deu mais? Quem foi mais generoso? Doar não pode ser visto como um negócio com o todo.
dou tanto e recebo mais. Isso não funciona assim. Doar é um ato de livre e espontânea vontade. Não pode ser forçado nem induzido. Todos sabem que com as técnicas de lavagem cerebral, é possível fazer com que uma pessoa faça qualquer coisa. Nunca se deve fazer isso, pois criará um débito kármico inevitável. A contabilidade cósmica sempre está funcionando. Quem doa está recebendo um crédito, e quem recebe está recebendo um débito. A questão é o que a pessoa que recebeu faz com o que recebeu. Ela usa aquilo como uma forma de progredir, crescer, evoluir e em seguida ajuda os demais? Ou só usa para benefício pessoal, achando que quem deu é um trouxa que foi passado para trás? Isso pode acontecer de N maneiras. Desde uma esmola num farol, um montante em dinheiro, um carro, um eletrodoméstico, um tratamento médico pago para alguém, um livro, uma biblioteca inteira, etc. Infinitas possibilidades de doar existem nesse planeta. Mesmo nas condições mais difíceis é possível ajudar. Por exemplo, um chefe de campo de concentração nazista comprava remédios para os prisioneiros com dinheiro do próprio bolso. Um massagista salvou inúmeros prisioneiros com o seu trabalho de massagista no campo. Mas, isso nunca pode ser forçado. Nunca pode ser uma exploração consciente. Em qualquer sebo temos centenas de livros sobre técnicas que usadas forçam uma pessoa a fazer o que outra quer. Essa é uma tecnologia totalmente documentada e livre de encontrar. Qualquer pessoa que tenha interesse no assunto consegue saber essas técnicas. Desde que as torturas para lavagem cerebral foram descritas, isso ficou muito fácil de aprender. Provoca-se dor e faz-se afirmações ao mesmo tempo. Não é necessário bater na pessoa, basta gritar seguidamente e provocar um sentimento de desvalia na pessoa. Diminuir a autoestima da pessoa com afirmações de que ela não vale nada, etc. O inconsciente grava os comandos e joga no nível mais profundo. Depois, uma sugestão pós-hipnótica faz com que se esqueça os comandos dados. E a pessoa virou um zumbi programado para fazer qualquer coisa que se queira. A outra técnica é muito mais sutil e tão eficiente quanto. E é a mais usada. Na Guerra da Coreia, os prisioneiros eram bem tratados e ganhavam um cigarro durante uma conversa com o interrogador, que só queria conversar. E ofereciam um cigarro. E conversavam. Depois de 2 meses, o prisioneiro mudava de opinião e escrevia um documento com qualquer coisa que se quisesse. Tudo por causa de um cigarro e conversar. Na conversa, o que se usa? Conta-se histórias que têm um objetivo e com arquétipos embutidos. A história programa o resultado que se quer. Pode ser uma história pessoal ou fictícia. E tudo são histórias, livros, filmes, peças de teatro, histórias contadas oralmente por milhares de anos, mitos, lendas, Branca de Neve e os 7 anões, Chapeuzinho Vermelho, etc. As histórias podem ajudar e elevar a pessoa, ou podem controlar a pessoa e transformá-la num escravo. Toda série Star Trek conta histórias e todas elevam e ajudam. Mas, existem inúmeras histórias que só servem para escravizar outra pessoa. É indiferente. O resultado é sempre o mesmo. Dá resultado. O alvo faz praticamente o que se quiser, e é muito difícil despertar de uma situação destas. Normalmente, só com uma ajuda externa, é possível quebrar os comandos colocados numa pessoa. É neste ponto que conhecimento é poder. E conhecimento implica na responsabilidade do que fazer com o conhecimento. Ele só pode ser usado para ajudar. Quem tem conhecimento conseguirá resistir a qualquer lavagem cerebral, mesmo que inicialmente tenha ouvido as histórias com o objetivo de controlarem sua vida. Um alerta interno fará com que a pessoa desperte. Ela questionará o porquê de agir daquela forma e sairá da situação. Em última instância, sempre fica na consciência de quem conta a história as consequências do uso para o mal ou para o bem. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.